A pergunta que muitas pessoas ainda não sabem responder é: o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? Quando a Páscoa ela foi instituída? O que a Páscoa ela representa para os cristãos? E para nós cristãos, ela ainda é válida? Então são pontos que nós temos que observar, até porque existe uma mensagem profunda aqui nesses textos que nós lemos, nesses versículos, uma mensagem profunda da parte de Deus aos homens. Nós estamos aqui nesta noite anunciando o Evangelho. E o Evangelho é boas novas. São as boas novas vindas da parte de Deus aos homens que pecaram contra o Senhor. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, os homens pecaram contra o Senhor, transgrediram a lei de Deus, quebraram o mandamento, e por esta razão Deus, Ele envia o seu Filho Jesus. Então existe uma mensagem profunda para nós, nestes versos que nós lemos. 430 anos de escravidão, certo? 430 anos de escravidão no Egito, era o povo hebreu. O povo hebreu estava ali sofrendo perseguições, e já na reta final, as perseguições elas se intensificaram, elas ficaram maiores. Então o povo passou a trabalhar um trabalho escravo, um trabalho humilhante, apanhando, sofrendo, fazendo ali tijolos, trabalhando em prol do crescimento, do enriquecimento do Egito, em prol ali do reinado de Faraó. E ele oprimia o povo de Deus, até porque aquele Faraó que estava ali em evidência, ele não sabia dos feitos de José, e ele perseguia o povo de Deus. Um homem ruim, perverso, cruel, um coração bem endurecido. E aquele Faraó, ele faz até uma prefiguração do anticristo em tempos vindouros. E ali estava o povo de Deus sofrendo, apanhando, sendo escravo no Egito. Mas Deus ele já tinha um plano decretado na eternidade de Deus. Não era um sonho de Deus libertar o seu povo. Não era um sonho, Deus não sonhava em libertar o seu povo. Essa promessa ela já vinha lá de trás, já era uma determinação do Senhor, libertar o seu povo do Egito. Isso já estava determinado na eternidade, no plano soberano do Altíssimo, E ele levanta Moisés para que o seu plano agora comece a dar os seus passos iniciais. Ele levanta Moisés, um homem escolhido por Deus, para que possa salvar o povo ali da escravidão do Egito. E eu não vou contar toda a história, até para remir o tempo, mas nós conhecemos bem a história de Moisés, sabemos bem os seus feitos, sabemos bem o preparo, o tempo que levou para que Moisés estivesse de fato preparado pelo Senhor, para que ele fosse no Egito ali, a fim de exercer o propósito do Senhor. E ele vai, juntamente com o seu irmão Arão, eles irão tentar negociar com Faraó a saída do povo de modo pacífico, para que eles possam servir ao seu Deus no deserto, E Faraó ele não permite, Faraó ele não deixa que o povo de Deus vá cultuar o seu Senhor ali no deserto. E começa ali os momentos de tentar convencer o Faraó a libertar o povo de Deus. E ele tem o seu coração endurecido pelo Senhor a não tomar essa atitude de libertar o povo de Deus. Então Deus ele usa Moisés com as pragas no Egito, Então ali são liberadas as pragas no Egito, total de 10 pragas. E nesse momento que nós lemos aqui o texto, já se foram aí 9 pragas sobre o Egito. Já se foram aí 9 pragas. Esta vai ser a 10ª do texto que nós estamos lendo. Já é a reta final para que o povo de fato agora seja liberto da escravidão do Egito. E Moisés, ele recebe toda a ordenança do Senhor, como que as coisas devem ser feitas. E aqui onde nós lemos, Deus ele manda com que cada família separe um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula. E esse cordeiro ele vai ser sacrificado à tardezinha, do 14º dia do mês, ele será sacrificado à tardezinha.
o sangue desse cordeiro que vai ser sacrificado, ele vai ser usado para aspergir nos umbrais das portas. Então aquelas portas vão ser ali marcadas com o sangue do cordeiro, porque havia uma promessa de Deus de que ele enviaria o anjo da morte. O Senhor passaria ali por cima, né, daquelas casas no Egito. O Senhor passaria por cima. Então isso é um significado da palavra Páscoa, né? Pesachê, e que significa passagem, ou passar por cima, ou travessia. Tudo isso é o significado da palavra Páscoa. Então quando você lembrar do nome Páscoa, lembre-se, passar por cima. Quando você lembrar do nome Páscoa, lembre-se, passagem. Ou quando você lembrar do nome Páscoa, lembre-se, travessia. Porque estes são os significados da palavra Páscoa. Então o Senhor prometeu passar por cima ali, e as casas que não tivessem marcada com o sangue do cordeiro, então os primogênitos seriam mortos. O anjo entraria na casa e os primogênitos seriam mortos. E Deus visitou o Egito desta forma, matando todos os primogênitos do povo egípcio e também até os animais. A Bíblia registra. Então ele passou ali e fez todo este acontecimento. Então ele prepara o seu povo, mandando com que o seu povo separem um cordeiro, matem aquele cordeiro, usem o sangue daquele cordeiro sem mancha, sem mácula, para que possam passar sobre os umbrais da porta. E também que eles comam o cordeiro, né, assado, não podia ser cozido, não podia ser de outra forma, tinha que ser assado no fogo, na lenha, na brasa, né? Não poderia ser de outra forma. E eles tinham que comer aquele alimento, né, aquele cordeiro, de modo apressado, como que quem fosse sair para a viagem, como quem estivesse saindo às pressas. Era assim que o povo ele tinha que celebrar aquele momento que é chamado de Páscoa, né? Então os elementos daquela liturgia seriam o cordeiro assado, também seria as ervas amargas e também seriam os pães asmos, né, que seria o pão sem fermento. Então Deus ele manda que o povo remova todo o fermento de sua casa, e eles devem comer os pães asmos naquele ritual que foi estabelecido pelo Senhor, dado para que eles cumprissem nas gerações seguintes. E quando este ritual acontece, então o anjo passa por cima, ceifa a vida dos primogênitos, e o povo de Deus é livrado, é guardado, porque o sangue está lá marcando a sua casa, os umbrais da porta. Aquele povo sai apressadamente, e agora eles vão ser libertos pelo Senhor com mãos fortes, e eles agora vão em rumo ao Mar Vermelho, para a travessia. Deus agora está dando livramento ao seu povo, e então o povo ele foi liberto das mãos do Egito com mãos fortes. Então a Páscoa não tem nada a ver com o que é ensinado hoje. A Páscoa ela não tem nada a ver com o coelhinho, um mamífero que põe ovos, não tem nada a ver, né? Esse coelho que põe ovos não existe. Sabemos muito bem disto. As crianças são ensinadas sobre uma Páscoa que não existe, que não é real e que nem é bíblica, é um paganismo, e também é mais voltado para o comércio. Então isso não tem nada a ver com a Páscoa, não tem nada a ver com o que aconteceu de fato no Egito, não tem nada a ver com a origem dos rituais, dos acontecimentos que o Senhor estabeleceu, né, que o Senhor estabeleceu sobre o seu povo, a fim de que eles lembrassem como o Senhor livrou eles da escravidão do Egito, né? Tem nada a ver essa Páscoa com aquilo com isso que acontece agora. O povo foi liberto pelo Senhor, mas nós temos aqui uma mensagem que nos leva para o Novo Testamento. Todos esses elementos que estão aqui é uma simbologia, aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os pães asmos também que representam o Senhor Jesus, que apontam para Cristo, que se identifica como sendo o pão vivo que desceu do céu. E as ervas amargas nos faz lembrar do cálice que Jesus Cristo bebeu, o cálice da ira de Deus, bebeu em nosso lugar, as aflições que ele passou. Então agora nós vamos entender esta passagem como um todo. Quando alguém nos pergunta o que é a Páscoa, muitas pessoas dizem
representa a libertação do povo hebreu do Egito. Representa, para eles representam isso, e de fato é isso. Mas não somente isto. A Páscoa para nós cristãos é muito mais do que isto. O apóstolo Paulo chama Jesus de nossa Páscoa. Então a Páscoa para nós representa Jesus, não mais a comemoração da Páscoa, mas o que ele faz pelo mundo. Eu quero ler com os irmãos em Isaías. Estou anunciando nesta noite o Evangelho que salva, aleluia, glória a Deus. Nós iremos ler Isaías no capítulo 52 e depois entraremos no 53. A partir do versículo 13, Isaías 52, a partir do versículo 13, temos as seguintes afirmações: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que as dos outros filhos do homem. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então aqui já de cara nós entendemos que está falando de alguém que está desfigurado, que está sofrido, que está passando por um momento de aflição, já falando de Jesus. Isaías já está aqui profetizando acerca de Jesus, a crucificação de Jesus. É capítulo 53, a partir do verso 1. Ele faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então aqui até algumas pessoas aplicam esse versículo para afirmar que Jesus ele não tinha nenhuma formosura, que ele veio em um corpo sem formosura alguma. Mas não é isso que o texto de Isaías está dizendo. Quando ele usa aqui a expressão que ele estava sem formosura, ele está falando da crucificação. Ele já está mostrando os momentos da crucificação. Então, se Jesus Cristo ele era belo ou não, eu não posso afirmar segundo as Escrituras. O que eu posso afirmar segundo as Escrituras é que quando a Bíblia fala que ele estava sem formosura, já está falando da crucificação. Percebam que o texto está nos relatando, Ele estava sem formosura. E quando as pessoas olhavam para ele naquela situação, chicoteado, quando as pessoas olhavam para ele naquela situação, ensanguentado, cuspido, esbofeteado, então as pessoas não viam nele nada para que lhe desejassem. Ele estava muito sofrido, ele estava muito amargurado, ele estava muito afligido. Versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos como aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Vendo aqui, meus queridos irmãos, o versículo 7, fazendo aqui uma figuração de Jesus como cordeiro. Isaías, ele representa Jesus como um cordeiro,
que não abriu a boca, que sofreu calado, que foi levado para ser ali oprimido, para ser castigado, para ser sacrificado, sem abrir a boca. Então ele aponta para um cordeiro. O que é que ocorre? O Egito, ele representa esse sistema mundano, sistema aonde quem reina é o príncipe deste mundo, a qual o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Jesus, quando ele está instruindo os seus discípulos, ele diz: lá vem o príncipe deste mundo, e nada tem ele em mim, indicando que é Satanás. Ele é o príncipe deste mundo terreno, desse sistema imoral, desse sistema podre, que levam as pessoas a transgredirem a lei de Deus, a transgredirem a norma do Senhor, que levem ao povo a andarem em desobediência. O próprio apóstolo Paulo fala no livro de Efésios que nós, em outro tempo, andávamos segundo o percurso deste mundo. Nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira. Por quê? Porque nós estávamos no Egito, que é este mundo, esse sistema que nós vivemos, é representado como sendo o Egito. Nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos de Satanás, sendo humilhados pelo pecado. O pecado nos colocava no chão, o pecado nos esmagava, o pecado nos fazia ao desobedecer a Deus, a andar em rebeldia contra Deus. O pecado nos humilhou, o pecado arrancou de nós a presença do Senhor. Então nós estávamos escravizados, afligidos pelo pecado, neste mundo, neste Egito. Nós éramos pecadores, alvos da ira de Deus. Nós estávamos perdidos, sem esperança de salvação, até que Deus, ele envia o Salvador, como ele fez lá no Egito para o povo hebreu, que ele levantou Moisés para salvar o povo. Então agora ele também levanta um Salvador para resgatar o mundo. E o profeta Isaías mostra que este Salvador, que é Cristo, ele mostra na figura de um cordeiro, como nós lemos no versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Está aqui o cordeiro, representando Jesus. Está aqui o cordeiro. Então, aquele cordeiro da Páscoa era sombra. Aquele cordeiro da Páscoa só apontava para algo maior. Apontava para um cordeiro perfeito, o Filho de Deus, que viria resgatar o povo da escravidão do pecado. Aleluia! Bendito seja Deus. Eu também quero ler aqui com os irmãos, para corroborar com o que eu estou falando, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 1. Bendito seja o Senhor. João no capítulo 1 e no versículo 29, diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Percebam agora, meus amados irmãos, que o profeta João, o último profeta da antiga aliança, ele vê Jesus, e ele identifica Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vendo aqui Jesus ele aparecendo como cordeiro? Pois é. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7. Primeiras Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, diz o apóstolo Paulo para a igreja em Corinto: limpai-vos, pois, do fermento velho. Isso nos lembra o quê? Isso nos lembra o Senhor Deus, ele ordenando lá o povo do Egito a tirar, a remover o fermento de suas casas. Agora vemos aqui o apóstolo Paulo usando a mesma expressão para a igreja de Corinto, quando ele diz: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento.
E agora como é que ele encerra o versículo? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Oh, aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lá no Egito, meus amados irmãos, quem foi que foi sacrificado? O Cordeiro. O Cordeiro, ele foi sacrificado para livramento do povo. Agora nós vimos aqui o apóstolo Paulo afirmando que Cristo é a nossa Páscoa, e ele indica que a nossa Páscoa foi sacrificada. Se ele foi sacrificado, então de fato corrobora, afirma, confirma que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme previu Isaías e conforme testifica João Batista, quando ele está ali batizando as pessoas. Aleluia! Os pães asmos, Jesus também, ele é o pão sem fermento. João no capítulo 6, o evangelho de João no capítulo 6, Jesus ele vai afirmar isso. Glória a Deus. João 6, no versículo 35 nós vemos Jesus ele dizer assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então aqui ele está agora afirmando para aquela multidão e para os seus discípulos que ele é o pão da vida, que Jesus é o pão da vida. Ele diz mais, no versículo 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ele está lembrando lá para os judeus. Os vossos pais, os judeus estavam murmurando contra Jesus. E ele diz, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas no versículo 50 ele diz, este é o pão que desceu do céu. Está falando dele próprio, Jesus. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então ele se apresenta como sendo o pão da vida. O pão da vida eterna, não é essa vida que nós estamos vivendo aqui agora. Não é esta vida limitada, que a morte barra esse tempo de viver, não é esta vida. Ele está sendo aqui o pão da vida eterna, ele garante aos homens a vida eterna, para que todos aqueles que morrerem aqui, na verdade não estão morrendo, mas passando da morte para a vida, como diz o apóstolo Paulo. Então ele é o pão da vida, e ele indica que o pão que ele der é a carne dele, que vai ser chicoteada, que vai ser moída, que vai ser partida, é a carne dele que ele vai dar, é o pão, já fazendo aqui a representação do que ele irá fazer mais à frente, que é a instituição da ceia, aonde ele pede para que os discípulos lembrem disto, em memória dele. Então ele é o pão vivo que desceu do céu. As ervas amargas, como eu disse para os irmãos, representa todo o sofrimento que Jesus Cristo, ele enfrentou naquela cruz por nós. E agora eu volto para Isaías novamente, no capítulo 53, e aqui eu encerro esta mensagem nesta noite. Isaías 53, a partir do versículo 4, quando diz, e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. As ervas amargas, para os hebreus,
representavam os momentos de aflição que eles passaram no Egito, de sofrimento, de serem chicoteados, de serem escravizados, de comerem do pior, né? Então, as ervas amargas era para que eles lembrassem daqueles tempos ruins que eles viveram no Egito. Agora, em Jesus, as ervas amargas representam justamente esse sofrimento que ele passou. Era para nós passarmos por esse sofrimento, era para nós sermos feridos, era para nós sermos moídos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quem transgrediu foi nós. Nós somos os transgressores, nós somos os pecadores. Não temos mérito nenhum diante de Deus, não temos bondade alguma diante de Deus, não temos vantagem alguma diante do Senhor. Era para nós sermos feridos, porque nós somos os transgressores, mas ele é o substituto perfeito. Ele substitui o nosso lugar, ele assume o nosso lugar. Ele agora é ferido pelas nossas transgressões. Quem transgrediu foi eu, quem transgrediu foi você, quem transgrediu fomos todos nós, a humanidade que pecamos contra o Senhor. Mas quem assume a culpa é ele, Jesus. Ele foi quem foi ferido em nosso lugar. Imagine só os irmãos, uma pessoa comete um crime, e quem é culpado é o inocente. Uma pessoa comete uma iniquidade, transgride a lei, e quem vai sofrer a punição é uma pessoa inocente. Parece injusto, não é? Pois é, mas ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu as nossas culpas, ele morreu em nosso lugar, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, todas as vezes que você lembrar de Jesus ferido, todas as vezes que você lembrar de Jesus moído, todas as vezes que você lembrar de um Jesus sofrido, sem aparência humana, não fique com peninha, com aquele sentimentalismo que acontece nos filmes da Paixão de Cristo, não. Muito pelo contrário, dobre o seu joelho, recorra à graça e diga para ele: Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia. Reconheça o que ele fez. Muitas pessoas, não entendendo o que de fato representa a Páscoa, comemoram um Cristo que nunca tiveram, celebram um Cristo que nunca receberam em seu coração. O sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz representa o sangue do Cordeiro, que lá no Egito que foi passado nos umbrais da porta. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus e recebe em seu coração, ele é purificado pelo sangue de Cristo, é tido como inocente, ele é justificado de suas transgressões. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É a promessa bíblica para nós. Então agora o mal, ele não pode mais nos acusar. O apóstolo Paulo, ele diz: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, porque agora nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Então você percebe nessas leituras que nós fizemos que a vida de Cristo sem pecado não tem importância para a igreja, como tem a morte dele na cruz, porque é na morte dele que nós fomos inocentados. É quando ele morre que é gerado em nós a vida. É por isso que nós não celebramos o nascimento, e sim a morte dele, conforme ele mesmo ordena, dizendo: fazei isto em memória de mim. Ele manda comemorar a morte dele. Meu amado ouvinte da palavra do Senhor, talvez você que está nos acompanhando nesta live seja uma pessoa que ainda não recebeu a Jesus, e você corre um sério perigo de ser condenado, de viver o resto de sua vida escravizado pelo pecado, a tal ponto de receber como salário a morte. E a morte eterna não é a morte física, é a morte eterna, porque a morte física todos irão passar, tanto ímpios como justos.
Mas a morte eterna não é para todos. A morte eterna é o salário do pecado. Não é a morte física, é a morte eterna. E talvez você seja uma pessoa afastada de Deus, que anda transgredindo a norma do Senhor, que não teme ao Senhor que está nos céus, e que anda segundo o percurso dos seus pecados, das suas vontades e dos seus desejos. Nesta noite o Senhor Jesus, Ele te convida para ser salvo. E você pode fazer uma aliança com o Senhor Jesus aí mesmo, onde você está, na sua casa, no seu lar, onde você pode se render de joelhos perante o Senhor, confessando a Ele os seus pecados, deixando esses pecados de lado e alcançando a misericórdia. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa, Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa salvação, e é Ele quem opera em nós a vida e a vida eterna. Então, para nós, não há mais necessidade de comemorarmos a Páscoa, pois nós já celebramos a ceia do Senhor, nós já comemoramos a ceia do Senhor, que para nós representa a vida eterna. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu quero fazer aqui uma rápida oração para encerrar esta palavra, e estarei daqui a pouco também anunciando o nome dos participantes. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoar a vida de cada um nesta noite, que ouviu a Tua palavra. Senhor Jesus, Tu és a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós, que nos isentou, meu Pai, da culpa. Meu Deus querido, que nos limpou, que nos purificou. Meu Deus, o Senhor nos resgatou com Tuas mãos fortes. Nós éramos escravos do Egito, nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos, meu Pai, por pai, meu Deus querido, citar Satanás, mas o Senhor nos livrou, nos guardou, meu Pai, e agora nós somos Teus filhos. Agora nós somos chamados filhos, porque cremos no Senhor, e todo aquele que recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Oh Deus amado, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor incondicional, meu Deus querido e santo, pela Tua bondade, que nos resgatou, meu Pai, de tamanha condenação. Senhor, agora eu te peço, confirma em nós, meu Pai, a salvação do Senhor dia após dia, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. E assim, ó Pai, alcança muitos outros, para que experimente desta graça, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te louvamos e te exaltamos, amém, e graças a Deus. Eu já quero desde já agradecer a participação de todos que estiveram conosco até o presente momento. Os irmãos que participaram conosco são a irmã Cleidiane Ximenes, a irmã Rafaela Martiliano, ali da congregação do Japãozinho, juntamente com seu esposo, diácono Claudiano, aleluia. A irmã Eliane Silva, também lá do Japãozinho, juntamente com a família, Deus abençoe grandiosamente. Irmão José Ayrton Júnior, diácono da congregação do Parque Santana e dirigente daquela igreja, né, um amigo e um irmão, Deus abençoe, no nome de Jesus. A irmã Névia Lopes, esposa do pastor Carneiro, que é um pastor do nosso ministério, porém do campo industrial, que é um homem de Deus, amigo e servo do Senhor Jesus. Brena Salles, juntamente com o seu esposo, o presbítero Mateus, Ednilce, não é isso? Ednilce, também participou conosco. A irmã Rosilene Xavier, Deus abençoe a irmã Rosilene, também lá da congregação do Japãozinho. A irmã Auxiliadora Araújo, pede oração pela sua família. E a irmã Zenaide Oliveira também, que está conosco, no nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, desde já eu agradeço a participação de todos. Quarta-feira estaremos de volta. Na nossa live, neste culto online. Então agora nós estaremos orando, encerrando este trabalho, e também orando pela irmã Auxiliadora e a sua família, no nome de Jesus. Senhor Deus, querido e amado Pai, te damos graça, meu Deus querido e santo, por este culto nesta noite que o Senhor nos concedeu. Ó meu Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, propagando o Evangelho, ó Pai. Te pedimos, Senhor da glória, para que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, alcançar a vida de cada um, Senhor, que estiveram conosco presentes, online, ó Pai querido santo, neste culto. Também te rogamos, ó Pai, para que o Senhor também alcance e toque nos corações daqueles que ainda irão, meu Pai, assistir a este culto, logo mais, aqueles que vão ficar acompanhando no decorrer da semana, que o Senhor possa operar maravilhosamente, ó Deus. Pai, te pedimos pela vida da irmã Auxiliadora e pela sua família, Senhor.
Que, meu Pai, que o teu propósito possa ser realizado naquela casa, naquele lar e naquela família, meu Deus. Que a tua vontade, Senhor, possa prevalecer, meu Pai amado, nos corações ali naquele lugar, Senhor. Tu conheces, ó Pai, a necessidade daquela família. Opera, meu Deus querido, sendo conforme o teu querer e a tua boa vontade, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoe a tua serva, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pois em tudo nesta noite nós queremos te louvar, te glorificar, te exaltar, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, amém. Deus em Cristo abençoe a todos no nome de Jesus.